Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. O pastor está com a voz assim meio grave, né? Estou com a garganta um pouco afetada por causa da diferença climática, ar-condicionado, mas com a graça de Deus estamos aqui trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Ontem estivemos no culto, um culto abençoado, cheio da presença de Deus, a igreja com bastante gente, graças a Deus. Toda quarta-feira às 20 horas vem estar conosco, e no domingo às 19 horas e às 9 horas da manhã nós temos escola bíblica dominical, um culto pela manhã e um culto à noite às 19 horas na Doutor Camargo 4555, Igreja Casa na Rocha, uma família para você pertencer, uma igreja cheia de amor, de graça e da glória do Senhor. Então hoje nós vamos continuar nossa série sobre os Salmos, né? Nós terminamos recentemente uma série sobre o Sermão do Monte, onde nós fizemos juntos aqui o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus. Você pode ver aí no canal, hashtag Sermão do Monte, todos os nossos devocionais que nós fizemos desses 3 capítulos do Evangelho segundo Mateus, os principais doutrinas e ensinamentos de Jesus. E eu já tinha feito até o Salmo 34, uma série de devocionais sobre o livro dos Salmos. Com a graça de Deus, nós queremos continuar agora esse devocional sobre os Salmos, a partir do Salmo de número 35. O título aqui do meu Salmo é O Castigo dos Adversários. E nós vamos ver o que Deus fala através desse lindo Salmo, Salmo de número 35. O texto sagrado diz: Contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que contra mim pelejam. Então aqui nós vemos o autor Davi, que é um salmo davídico, invocando Deus poderoso. Deus é o Shaddai, o Jeová Nissi, o Deus que é a minha bandeira, o Deus que estabelece a minha vitória. E é interessante isso, nós nos apropriarmos desse Deus que opera maravilhas, que estabelece vitórias sobre aqueles que têm compromisso e aliança com Ele. Toda vez que você entrar numa peleja, numa batalha, num problema, numa luta, numa dificuldade, pessoas se levantarem contra você, circunstâncias difíceis se levantarem contra a sua vida, lembre-se, quem peleja por você, quem é que luta e trava junto com você as suas batalhas, as suas pelejas. E esse é o Senhor dos Exércitos. Versículo 2 do texto sagrado diz: Embraça o escudo e o broquel, e ergue-te em meu auxílio. Então aqui o salmista está invocando, Deus entra com providência. Deus seja o meu protetor. Aqui o escudo e o broquel eram duas armas de proteção, eram armas de ataque. O escudo pode ser também uma arma de ataque, mas principalmente uma arma de proteção. Protegia o soldado, ou seja, ele está dizendo: Senhor, seja o meu auxílio, seja o meu protetor, protege a minha casa, a minha família, as minhas finanças, os meus negócios. Você pode invocar essa proteção de Deus sobre a sua vida, querido, porque Deus é o nosso protetor. Além de Ele pelejar as nossas pelejas, Ele entrar nas nossas batalhas, nas nossas guerras, Ele é o nosso auxílio e o nosso protetor. Versículo 3, empunha a lança, reprime o passo aos meus perseguidores, dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Então o próprio salmista está trazendo à memória o Deus que é a sua salvação, o seu Salvador. E nós, no caso agora no Novo Testamento, sabemos quem é o nosso Salvador: Jesus de Nazaré. Ele é o Senhor e o Salvador da nossa vida. Quem é que vai nos salvar nas batalhas travadas diariamente no nosso coração, em meio a circunstâncias, em meio a problemas, em meio a pessoas que se levantarem contra nós? Quem vai nos proteger? Quem vai ser a nossa força? Quem vai estabelecer a vitória de Deus na nossa vida? Jesus de Nazaré. Fala para a sua alma nessa manhã: o Senhor é a minha salvação. O Senhor vira para mim e para você nessa manhã e diz: eu sou a tua salvação, é o que diz o texto sagrado. E no versículo 4, sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida, retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Claro que Davi era um estadista, era um rei,
né? Era um monarca, era um gestor de toda uma nação, a nação de Israel, e como uma pessoa proeminente, uma pessoa influente, uma pessoa de alto cargo, alto gabarito, na verdade o maior cargo na nação de Israel era ser rei de Israel. Davi era visado, Davi era odiado, Davi, né, não apenas pelos seus, é claro que dentro de Israel ele era muito querido, muito desejado, era um homem, né, muito apreciado, um dos maiores reis que Israel teve, mas nas nações ao derredor, as nações que estavam ao redor de Israel queriam, né, tirar a vida de Davi, queriam confundi-lo, e eles é que deveriam ser confundidos, cobertos de vexame, ou seja, de vergonha, de desonra, aqueles que buscam tirar minha vida. É o que Deus faz com aquele que quer o seu mal. Se você é filho de Deus, Deus vai te proteger, Deus vai ser o teu auxílio, e aqueles que intentarem o mal, tentarem te prejudicar, eles serão envergonhados. Sejam envergonhados aqueles que tramarem contra você. Assim como Davi invocou esse Deus que opera a seu favor, que o protege, o guarda, assim também nós podemos pedir que Deus julgue a nossa causa, que Deus seja o nosso justo juiz. E todo aquele que se levantar contra um filho de Deus, por tabela, acaba se levantando contra o próprio Deus. Então preste atenção, meu irmão, não fique falando mal dos outros, principalmente de irmãos na fé, de cristãos, de filhos de Deus e também de qualquer ser humano. Todo ser humano é digno de respeito, de honra, de dignidade, deve ser tratado da melhor maneira possível, de forma educada, de forma correta. Nunca se levante contra um ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando você prejudica alguém, quando você se levanta contra alguém, quando você quer prejudicar, tirar a vida ou fazer qualquer mal contra alguém, por tabela você está, de alguma maneira, afetando a sua relação com o Senhor, e Deus vai te disciplinar, Deus vai corrigir aquele mau comportamento, aquela atitude errada, injusta, aquela ofensa, aquela ferida que você fez contra alguém. Não faça isso. Deus é vingador. Deus é aquele que recompensa. A Bíblia diz: a mim pertence a vingança, diz o Senhor em Romanos 12, eu o retribuirei, eu recompensarei os bons e os maus. Então, não queira estar do lado dos maus contra o Senhor. Versículo 5, sejam como palha o léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Então aqui ele invoca o Senhor, tá vendo? Ele não está falando com o anjo, ele está falando com o Senhor, para que Deus enviasse o seu anjo, o anjo do Senhor, para que os expelisse, os expulsasse de perto dele, tirassem da sua presença, assim como a palha é levada ao léu pelo vento, assim como a palha é banida, sai, vai para longe diante do vento, que assim o anjo do Senhor o protegesse, o guardasse e levasse para longe todos aqueles que quisessem o mal de Davi, do grande rei Davi. Assim também acontecerá conosco, se nós formos como Davi, verdadeiros adoradores, homens e mulheres de aliança com Deus, de compromisso com Deus, que amem a Jesus, que se rendam ao Senhor de coração. Deus vai enviar o anjo dele para nos proteger, o anjo dele para nos guardar, e qualquer que se levantar e intentar contra nós, vai esbarrar diante do anjo do Senhor, que os espalhará, assim como o léu, né, a palha ao léu do vento, assim o Senhor levará para longe aqueles que queiram intentar o mal contra você. E por último, torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Olha que coisa tremenda. Davi está orando a Deus, escrevendo a sua canção poética, a sua oração poética diante do Senhor, são poesias hebraicas aqui, e Davi está invocando a proteção do anjo do Senhor e ao mesmo tempo a punição do anjo do Senhor contra aqueles que queriam fazê-lo escorregar, queriam de alguma maneira o destruir e o desviar, queriam de alguma maneira prejudicar o rei de Israel. Que o anjo do Senhor os persiga. Você está vendo aqui, presta atenção, Davi não está falando com o anjo. Nós não devemos orar aos anjos, pelo contrário, temos que orar a Deus para que envie os anjos a nosso favor, para nos proteger, para
se levantar contra os nossos inimigos e aqueles que intentarem o mal contra nós. Amém? Nós vamos parar por aqui no versículo 6 do Salmo 35, versículo de 1 a 6, nós vimos hoje aqui juntos, e vamos continuar no outro momento, meditando mais sobre o texto sagrado. Olha quanta riqueza tem a palavra de Deus. Quanto mais você mergulhar na palavra de Deus, mais cheio da glória, da graça, do entendimento, do conhecimento de Deus, você terá na sua vida, no seu dia a dia. Invoque a presença dos anjos do Senhor ao seu redor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Quem é que teme ao Senhor? Quem vive uma vida de fé, de obediência à palavra de Deus. Quem leva a Deus a sério, quem reverencia ao Senhor, porque o temor do Senhor é apartar-se do mal. É o princípio da sabedoria, Provérbios capítulo 1:6. Então tema a Deus, obedeça ao Senhor, viva a vida de fé, e você vai ver o que os anjos do Senhor farão a seu favor e como um castigo contra os seus adversários. Amém? Glória a Deus por essa palavra bendita nessa manhã, espero ter sido uma bênção para você. Aqui debaixo, na link de descrição, nós vamos deixar todas as nossas redes sociais, as nossas informações para que você possa contribuir com o nosso ministério. Queria deixar desde já, se levante como um cooperador fiel da obra linda que Deus está fazendo através do Ministério Pastoral, cuidado de vidas, pregação do Evangelho. Você pode fazer parte de tudo isso, essa obra linda que Deus está fazendo. Seja um cooperador fiel com as informações que estão aqui embaixo. Também tem o site casanarrocha.com, artigos, vídeos, áudios, muito material de graça, cursos online para que você cresça e floresça no Senhor. E não esqueça, nesse domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, culto na igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555, aqui em Umuarama, Paraná. Louvado seja o nome do Senhor, tá bom? E na quarta-feira, às 20 horas, quarta-feira às 20 horas e no domingo às 9 e às 19 horas. Bem fácil. Aqui no centro de Umuarama, pertinho do Posto Brasil, da Aviação Umuarama, na frente da Unitron, da Anhanguera, aqui LFG, tá uma bênção, um culto abençoado, a presença de Deus e a graça de Deus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado na presença de Deus, e os anjos de Deus te guardem e te livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém.